Você já notou que toda vez que alguém procura um tratamento de apometria ou de desobsessão de uma forma geral, ele se considera perseguido, está sendo perseguido pelos espíritos. Então nós vamos ver se esse perseguido é uma realidade mesmo, ou o que é que está por detrás dessa colocação. Aquele coitadinho que nos aparece como vítima, não é? Ele é um alvo de algum espírito perseguidor? Ele é a vítima? Ou ele é o agente? Ou é ele quem está atraindo a obsessão? Porque existe isso também, e nós vamos ver na nossa conversa aqui. O que é que esse indivíduo, que é o consulente, pensa e sente como espírito? Como é o psiquismo dele? O que é que ele faz na vida? Qual é o tipo de pensamento que ele tem? Quais são as dificuldades dele? Qual a programação reencarnatória dele? Se é que tem. Porque tem muita gente que fala em programação reencarnatória, mas eu, particularmente, só acredito em programação reencarnatória para casos específicos. Tá? A maioria pode ter uma programaçãozinha bestalhada e outros não têm programação nenhuma, porque reencarnação é uma lei da natureza, logo não precisa disso. Nós vamos aprofundar isso em nossa conversa. Não é? Ou obstáculos a serem removidos, ou eu vou ainda mais, ou problemas adquiridos nessa própria existência. Então vamos começar a conversar com isso? Quando uma pessoa nos procura para um tratamento de apometria, como de desobsessão de uma forma geral, nós temos não apenas de ir nessa, o indivíduo é um perseguido. Primeiro, temos que verificar quem é a pessoa. Olha, todo e qualquer tratamento precisa de uma coisa, conhecer quem está sendo tratado. Então, essa pessoa que vem, ela tem que ser estudada. Então, temos que saber ela, quando foi que começou aquilo, por que começou, em que época da vida, o que é que estava acontecendo com essa pessoa naquele momento em que a famosa perseguição, a obsessão começou. É preciso saber isso. Às vezes, apressadamente, nós vamos, não, a nossa clarividência mostrou que tem um espírito por detrás, sim. Mas tem um espírito por quê? Será que nós estamos diante de uma vítima ou de um algoz? Ou de uma vítima algoz? Então, o perseguido, ele tem que ser analisado, ele tem que ser estudado também. Nós, geralmente, no movimento espírita, de uma forma geral, nós somos muito superficiais. Nós acusamos sempre os espíritos de tudo. E aquele que vem é a pobre vítima, coitadinho, que está ali sendo perseguido pelos aqueles malvados do mundo espiritual, quando não é bem assim. O mundo espiritual não é feito de malvados, mas de espíritos que estavam reencarnados que saíram daqui. Nós mesmos, se perdemos o corpo agora, vamos para o mundo espiritual como nós somos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Ao tratar com as pessoas, nós não temos que nos levar pelo que ela diz. O que ela fala é o que o ego está colocando. Mas o que é que está no inconsciente da pessoa? Qual a realidade por trás daquilo? Se vocês já leram Nosso Lar de André Luiz, tem uma mulher que aparece nas muralhas de Nosso Lar, pedindo para ser socorrida, pedindo para ser atendida. Ele, André Luiz, que é novato, fica sentindo piedade. Você veja, uma mulherzinha tratando, está tendo assim. Aí o guarda disse, não, peraí, não podemos fazer isso não. Não podemos abrir a porta para ela não. Você já observou ela direitinho? Aí começa a mostrar para ele, faz com que ele veja. Ela tem uma série de pontos pretos. E aqueles pontos pretos eram abortos. Ela era uma aborteira. Ela estava ali fingindo. E ele, André Luiz, ia caindo nessa. Por quê? Porque ele não estava percebendo ainda, ele não tinha uma vivência no mundo espiritual. E ela estava como vítima, eu fiz o bem, eu estou aqui sofrendo. E ela apresentava um todo de sofredora. Mas ela era um algoz. Quando o segurança começa a falar com ela, ela aí toma a postura dela arrogante. Eu não preciso de vocês. Está vendo? Então tenha cuidado. Atendimento não é a coitadinho. Porque quem está ali não é um coitadinho. É um espírito encarnado que traz dificuldades e problemas. Já viveu outras existências. Tendo programado ou não a reencarnação,
porque reencarnação é uma lei da natureza, não precisa de programação, mas, quando acontece uma programação, pode haver. Algumas são pífias, como aquela de Missionários da Luz, do Segismundo, que na hora dele poder nascer, viram que o pai não queria. Que programação é essa? Que não acompanhou, que não verificou que o pai não queria. Na hora que chega na hora para mover a reencarnação dentro da casa, aí vê que o pai não quer, e a vibração é tão intensa de ódio que mata o espermatozoide na bolsa seminal. Que programação é essa? Tiveram que chamar um amigo dele, Alexandre, que ia passando. O Alexandre veio e improvisou um tratamento. Ora, se isso é programação, pelo amor de Deus, eu não quero saber dessa programação, não. Porque é muito pífia, é falha, em todos os sentidos. Teve que um amigo vir para resolver. Quer dizer, que aqueles que estavam fazendo a tal da reencarnação planejada não tinham competência para isso. Então é preciso ter cuidado. Nós nascemos porque reencarnação é lei da natureza. Quando a mulher começa a ovular, ela cria um campo em torno de si, que é um campo biomagnético, e atrai o espírito se estiver perto. Se houver uma fecundação, ela atrai na hora. Desde que tenha uma afinidade. Se não tiver, não. E uma reencarnação vai acontecer efetivamente quando o óvulo, não, a mórula, porque já tem várias células que na trompa de Falópio começam a se formar, vai chegar no útero e vai nidar. Aí tem reencarnação, se não passar direto, não teve reencarnação. Então, quando alguém atrai alguém que tem uma afinidade, ou positiva ou negativa. Uma afinidade de amor ou de ódio, porque os dois atraem. Não sei se vocês conhecem uma história contada por um yogi. O yogi estava ensinando aos seus discípulos. Ele era um guru e tinha os seus chelas. E ele perguntou para eles, quem atinge primeiro a Deus? Quem o odeia ou quem o ama? Claro que todos disseram, quem ama a Deus. Ele disse, não é bem assim não. Quem ama a Deus, chega a ele em 5 reencarnações. Quem odeia a Deus, chega em 3. Aí todo mundo ficou assombrado, perguntou, mas por quê? Porque ele diz, quem odeia não tira o outro da sua mente. Ah, eles aí entenderam. Então, vamos ter um pouco de cuidado. O ódio atrai, assim como o amor. O ódio não afasta. Pelo contrário, é uma força que atrai com muito mais força do que o amor. O amor é ótimo. O amor facilita, mas o ódio atrai e centra ali. Então, quando nós vemos alguém perseguido, alguma coisa tem por trás. Esse indivíduo que vem a gente, ele apresenta uma situação psíquica que ele traz de outras existências e que nessa ele pode ter piorado. Porque todo mundo só pensa em existências anteriores. E ninguém pensa na família quando a gente reencarna. Nossos pais podem nos transmitir um problema que nós não tínhamos. Nós reencarnamos, não tínhamos um determinado complexo. E eu posso lhe dizer, um complexo de rejeição. Mas digamos que o indivíduo vem e ele está ali, é capturado, ou ele planeja reencarnar pelo organismo materno. Se ele é capturado, e aquela mulher, naquele momento, não podia ou não queria ter um filho naquele instante, e aquilo foi um acontecimento, ela pode começar a pensar, meu Deus, por que essa gravidez agora? E ao fazer isso, pensando isso, ele está ligado a ela, vai receber e vai apresentar, depois de nascer no desenvolvimento, uma coisa chamada complexo de rejeição. Eu estou falando rapidamente sobre isso. O assunto, sem dúvida, é mais complicado. Mas, em linhas gerais, é isso que acontece. Pode ter rejeição por parte da mãe ou do pai. Essa rejeição pode ser durante a gravidez ou pode ser quando nasce. Vamos dizer que o filho comece a solicitar muito a mãe e não o marido. O pai começa a rejeitá-lo. E ele vai ter problema, porque o pai foi rejeitado, tanto seja menina, seja menino. Então, já é um problema que aconteceu nessa encarnação e que pode ser piorado por outras situações. Porque a cada reencarnação, o que nós vamos passar, mesmo as que são planejadas,
não estão planejadas em detalhes. Olhem bem, questão 259 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se todos os acontecimentos de nossas vidas estão programados. Os espíritos disseram de jeito nenhum. Só os grandes acontecimentos. Que grandes são acontecimentos? Por exemplo, uma profissão, formado em médico, advogado, sei lá, uma coisa grande assim. Um fato que seja expressivo. Vocês vão dizer casamento, eu digo, olha, eu aí já fico meio assim, porque hoje em dia, por exemplo, tem gente casando 3, 4, 5 vezes. Quer dizer que chegou lá em cima e programou todos esses casamentos? E por que eles terminam geralmente em briga, se for programado? Então vamos ter cuidado com isso. Tá? Mas que existem grandes acontecimentos. Diz, inclusive, o espírito a Kardec, chegando a um ponto mais agudo. O indivíduo pode solicitar nascer, eu não acredito nem que solicite, mas poder acontecer, direi eu, reencarnar no meio de marginais, de bandidos. Ora, ele sabe a que perigos está se expondo, diz o espírito que responde a Kardec. Mas ele não sabe que atos vai cometer. Se ele vai no meio de bandido, ele pode roubar, ele pode matar, pode fazer várias coisas, ou pode não. Quer dizer, os atos a serem cometidos vão depender das circunstâncias, depender do momento. Porque ele nasceu numa circunstância, num local, numa família de bandidos. Ou num lugar que tem muitos bandidos. E ele poderá ser contaminado por isso ou não. Pode não ter sido bandido em outra existência, mas nessa ele vai ser. Por quê? Porque tudo na vida é aprendizado. Nós ficamos sempre pensando que, quando a gente reencarna, o que a gente vai passar está pagando. Não. Nós estamos passando certas coisas para aprender. Nem sempre estava na minha programação, por exemplo, morrer atropelado por um carro. Mas se eu vier distraído da minha vida, atravessar no lugar errado, um carro me pegar e me matar, o que foi que aconteceu? Por uma fatalidade, veio outra existência? Não, pode ter sido um acontecimento daquele, porque eu, em vez de estar o tempo todo na situação presente, estou pensando no passado, estou pensando no futuro, estou preocupado com o que eu vou pagar, que eu não tenho dinheiro, aí me distraio, atravesso na hora que não tinha que atravessar. Aquilo estava escrito, qual é? Qual é? Isso é Maktub, nós não somos árabes, nós não seguimos Maomé. Existem também situações acidentais e incidentais. Diz o próprio Espírito na continuação da questão 259. Se eu vou com um carro por um lugar que tem sulcos, eu posso cair num deles ou não. Ou seja, não tem tudo programado. Existem as circunstâncias, os acidentes que podem motivar algumas coisas. E qualquer coisa que aconteça será aprendizado. Se eu morrer atropelado por um carro, eu vou aprender que não devo andar distraidamente. Vai ser uma coisa drástica, mas o aprendizado fica. Porque todo erro conduz a um aprendizado. É que nós achamos que o erro nós vamos ter que pagar em outra existência, ou é fruto de uma lei de causa e efeito moral que não existe. Então, isso aí eu teria que explicar em outro momento, e eu posso explicar. Mas vamos continuar nesse foco. Então, a pessoa pode estar passando por uma situação que ela criou naquele instante e ter um desfecho. E o que é que vai acontecer? Vai aprender. Se eu vim distraído, o carro me pegou, chegar lá em cima, mas por quê? Porque você se distraiu. Eu brinco dizendo, tem muita gente que desencarna e quando chega lá, vai morrer de quê? O cara diz de burrice. Como é que você atravessa a rua no ponto cego, onde o carro faz a curva? Só podia querer morrer. Não foi ninguém, não estava programada a sua morte, mas você cometeu um engano e pagou com a vida, pagou ele com a vida física. Garanto que esse indivíduo já aprendeu essa lição. Se ele aprender, ele vai andar mais com problema. Pode até renascer com uma neurose, medo de carro. Pode ter um pânico, ataque de pânico quando vê carro, sei lá. Então, nós temos que levar isso em conta. Então, o indivíduo vem
Como é que ele se sente como espírito? Primeiro de tudo, precisa saber se a pessoa que procura a doutrina espírita sabe que é espírito. Você é espírita. Você trabalha com espírito. Você tem absoluta certeza que é espírito? Você tem uma consciência de que é um espírito que está no corpo? Tem essa consciência real? Vamos ver se tem. Se chega, você vai ao médico e o médico diz, você está com câncer e esse câncer é virulento. Você tem 3 meses de vida. Como é que você vai sair? Com a mão na cabeça, arrancando o cabelo, pensando nos filhos, pensando naquilo? Ou se você é espírito, infelizmente vai acabar essa. Porque o câncer é uma doença auto-infligida também. Nós podemos ter tendência, mas se os nossos pensamentos é que vão criar um problema. Vocês querem um exemplo simples? Vamos ao nosso lar. André Luiz é recolhido ao nosso lar. Vai para o hospital. Vem Clarencio e o médico para examiná-lo. E o médico examinando diz para ele, pena que meu irmão tenha vindo pelo suicídio. Ele se revolta. Ele era um indivíduo grosseiro. Ele era um pedaço de cavalo. E um colega diz que ele veio pelo suicídio. Ele diz, de jeito nenhum, isso não aconteceu. Eu tive uma obstrução intestinal, sofri 2 ou 3, não me lembro agora, operações. Aí o médico interrompe dele, de fato, o seu perispírito mostra isso. Mostra aqui, vamos ver, a sua obstrução intestinal derivou de elementos cancerígenos que o meu irmão adquiriu por incursões no campo da sífilis. Você sabe o que quer dizer isso? Muita gente não sabe. Porque ele era um indivíduo que vivia em prostíbulos. Sífilis é uma DST, que nós ou adquirimos, ou alguém que adquiriu passou para nós, nosso pai, nossa mãe. Então, agora o espírito continua. A doença talvez não adquirisse uma condição tão grave, não fora a situação psíquica do meu irmão, que muitas vezes descia ao nível dos animais, porque ele era bruto, estúpido, um pedaço de cavalo, e atraía dos outros a energia negativa, continua o médico dizendo, vejam bem, porque muita gente na época dele frequentava o prostíbulo, o pai dele mesmo, se vê depois, frequentava tanto o prostíbulo que quando ele desencarnou tinham várias em volta e 2 ficaram ligadas a ele, não deixavam ele sair para nosso lar. A mulher dele, a mãe de André Luiz, tentava tirá-lo, voltem e leiam, pelo amor de Deus. E vocês vão ver isso lá. Era da época, então todo mundo que ia ter isso, o pai dele morreu de velho. O avô dele morreu de velho. Apesar de frequentar prostíbulo. Mas ele tinha um problema, o câncer. Foi graças a isso desenvolveu-se, mas não por causa da sífilis, pura e simplesmente, pela atitude mental dele, pela brutalidade dele, pela arrogância dele. Quer dizer que ele não precisava morrer daquele câncer, pelo menos naquela, ele morreu com 45 anos, ele podia morrer com 65, 70. O que piorou não foi a doença, não foi ele ter ido para o prostíbulo, embora tivesse errado, ele era um homem casado. O que acontecia é que ele, mentalmente provocou a doença. Então, as pessoas que nos procuram podem também estar criando a própria doença pelas atitudes. Então, nós temos que examinar aquele espírito encarnado para poder entender o que está se passando. Ele tem uma programação reencarnatória, pode ser ou não. Ele pode ter nascido com um complexo de culpa que já crie uma doença nele de pequeno, que crie uma deficiência, que crie uma dificuldade. Pode. Ou não. Ela pode ser fruto da nova encarnação. Por quê? Porque cada encarnação é diferente da outra. Nós temos novos pais, temos genes, e os nossos genes podem ser contaminados. André Luiz, missionário da luz.
falando sobre a reencarnação de Segismundo. O mentor diz para André Luiz, o pai dele não podia fecundar a mãe, porque ela estava destruindo o espermatozoide. Mas se conseguisse, poderia provocar dano nos genes do caráter. Olha que coisa interessante. E vocês sabem de uma coisa? Eu estava nos Estados Unidos, um amigo meu, Adenauer, estava fazendo a palestra, e ele cita isso do livro Missionários da Luz. Nesse momento, uma voz me disse, Djalma, adulteraram a tradução para o inglês. Eu peguei o Missionário da Luz em inglês que tinha na livraria. Procurei. Em vez de genes do caráter, que tem no original, desde que o livro foi psicografado, eles traduziram para o inglês como características dos genes, que é completamente diferente. Para tirar a ideia de que o caráter poderia ser formado pelos genes. Mas eles nunca leram Antônio Damasio, as novas pesquisas a respeito do córtex frontal. Tá? Então, se podia prejudicar a gente do caráter, poderia acontecer com cada um de nós. Isso é um fato acidental, incidental. Não ser fruto de uma programação. Então, temos que ter muito cuidado com esses detalhes. O que nós temos que ver é o seguinte, não importa se veio de outra existência ou se é dessa, o indivíduo tem um problema. Aqui agora, qual é a origem dele aqui? Sim, porque se eu trago, por exemplo, um complexo de culpa do passado, para que ele se manifeste aqui, alguma coisa tem que provocá-lo. Uma determinada circunstância, um determinado ato, um determinado momento. Aí é que está a coisa, e é onde a porca torce o rabo. Existem situações que são criadas nessa encarnação. Tem nada a ver com a encarnação passada. Vocês querem um exemplo? Eu dou. Vou citar um livro de Divaldo Pereira Franco, escrito por Manuel Miranda. O livro chama-se Nas Fronteiras da Loucura. Peguem e vão ler. São fatos que se passam no carnaval de muitos anos atrás no Rio de Janeiro. Eles estão tratando pessoas, espíritos desencarnaram, chegaram com problemas no mundo espiritual, nesse hospital. Quando deu entrada uma moça que tinha tentado o suicídio, e ela estava entre a vida e a morte. Bezerra de Menezes, com Manuel Miranda, Bezerra à frente tentando salvar a moça de todo tipo. Com todo o poder dele, não conseguiu. E a moça desencarnou. Então, Manuel Miranda pergunta, o que foi que aconteceu com ela? Ele disse, foi o seguinte, ela chegou em casa, encontrou o marido dela transando com a mãe dela, tendo relações sexuais com a mãe dela. Aquilo impactou-a, ela então cometeu o ato do suicídio. Que terminou levando-a à morte. Mas continua Bezerra de Menezes a falar para o Manuel Miranda. Acontece que o marido dela, a relação dele mesmo é com a mãe dela. Ele, eu deduzi, deveria ser mais velho do que ela. Mas continua Bezerra, ela forçou o casamento com ele. Ela o conheceu e fez uma projeção paterna, naturalmente, e aí se entregou a ele. Deus sabe como e o que aconteceu, ele casa com ela, mas o espírito que era ligado a ele tinha com certeza vivências sexuais com ela, era a mãe dela. Então ela forçou. Cadê a programação? Não tinha programação nenhuma. Ela ultrapassou qualquer programação, porque nós temos esse direito. Nós podemos, a qualquer momento, mudar a nossa existência, mudar a nossa programação, para o bem ou para o mal. Senão, não tinha livre-arbítrio, não havia condição disso. Então, uma pessoa que lhe procura, primeiro, como é que ela pensa? Ela tem uma visão materialista da vida? Se tem uma visão materialista da vida, ela tem que começar a mudar isso. Como é o pensamento dela? É neurótico? É uma pessoa que só pensa negativamente? E aí?
Se ela só pensa negativamente, você vai trabalhar o tempo todo e vai perder tempo, porque ela estará sempre atraindo espíritos obsessores. Mas vamos dizer que você está trabalhando com um espírito desencarnado, que está numa condição de sofrimento. É só me dar um passezinho e ele está aí, feliz da vida. Fez um Pai Nosso na cabeça dele. Isso é conversa fiada. Isso não existe. Tente fazer a psicoterapia com uma pessoa encarnada, com o espírito. Vê se muda em 2 dias. Primeiro precisa que a pessoa queira mudar. Não existe essa de mudança instantânea, a não ser que Jesus Cristo aparecesse e mudasse. Fora isso não existe, nem no mundo espiritual. É gradativo. Primeiro precisa que o indivíduo se conscientize, se capacite de que tem um problema. Se ele não tiver esse sentimento de que tem um problema, não adianta. Eu me lembro de um colega, que uma vez, falando comigo, ele bebia muito. E era um dia de manhã, 10 horas da manhã. Quando ele falou, eu senti o bafo de fulano, por que é que você bebe tanto? Eu disse, quem? Eu? Eu não bebo. E o bafo está ali de cachaça na minha frente. E eu sentindo. E ele negou peremptoriamente que bebesse. Não bebo. Todo dia ele estava com fedor de cachaça. Para ele, ele não bebia. Então, como é que eu vou ajudar um indivíduo desse a se tratar se ele não tem um problema? Se ele nega que tem um problema? Hã? Então, primeiro você precisa saber, a pessoa quer se tratar mesmo ou está enrolando? Sim, porque tem aquelas pessoas que estão, pessoas martelando em cima dela, você está com um problema, você precisa se tratar. Aí a pessoa, para fazer de conta, vai. Eu já recebi gente assim fazer psicoterapia. Quando sentou, eu digo, vem cá, vamos, o que é que você tem? Eu só vim aqui porque minha mãe mandou, eu não queria vir, não. Eu digo, então vai embora. Ora, tá, eu não vou perder meu tempo com você. Por quê? Porque ele não quer, ele já foi me dizendo que não quer. E quantas vezes você orienta uma pessoa, chegar a pessoa lhe apresenta os problemas, você orienta, faça isso, isso e isso, vamos, porque a gente tem que chegar a um ponto, e a pessoa não faz. É como você, o médico, você vai ao médico, está com, sei lá, uma doença qualquer, o médico dá o antibiótico, vamos dizer que seja uma infecção, e você não toma, e agora? O que pode acontecer? Sabe a história de Steve Jobs? Aquele gênio da eletrônica. Um dia ele foi ao médico, foi tratar de uma coisa e o médico descobriu que ele estava com um câncer no aparelho digestivo. Especificamente, ele estava com um câncer que podia ser tratado. Era o início, o médico disse, nós podemos tratar, isso é só tirar. Aí ele disse, não, eu vou tratar com medicina alternativa. Quando voltou para fazer a operação, não tinha mais jeito, morreu do câncer. Entenderam? Então, tem pessoas que não querem se tratar. O espírito que você vai tratar, ele quer ser tratado? Mesmo que ele diga que quer ser tratado, comece a verificar as respostas que ele dá. Tanto o encarnado quanto o desencarnado. Se um indivíduo, por exemplo, tem um pensamento negativo, seja desencarnado, seja encarnado, ele acha que nada vai dar certo com ele, você tem que primeiro retirar essa condição. Ou não é retirar, que você não pode, ajudá-lo a sair dessa condição. Ora, dessa negatividade impede que ele seja ajudado. Se não se tratar primeiro isso, o resto é perda de tempo. Encarnado e desencarnado são a mesma coisa. Em termos de caráter, de atitudes. Igualzinho. Nós temos a imaginação que quando um espírito sai daqui, ele vai pagar pelo que ele fez. Não, senhor. Vocês já leram sobre Ergson? Eu escrevi um livro chamado Espiritismo e Transcomunicação. E eu li os livros de Ergson, que foi quem primeiro fez gravação na década de 50 de vozes de espírito. Num determinado momento, tem um indivíduo que chega fazendo um discurso em alemão.
Quando ele termina de falar, uma voz feminina entra e diz assim, esse é Hitler, que não se arrepende. E não estava em sofrimento, não. Ele estava no meio deles. Jorge André dos Santos, você conhece? Já leu os livros dele? Ele era um baiano, morava no Rio de Janeiro, médico da aeronáutica, psiquiatra da aeronáutica. Eu me lembro de conversando com ele. Vou contar uma história para vocês verem o que é a vida. A mulher dele já tinha tido vários filhos e estava com problemas no útero. Não poderia mais engravidar, tinha feito uma série de cesarianas. Então, tinham 10 anos sem filho. E ele, no Rio de Janeiro, ele escreveu até um romance sobre isso. Ele escreveu como um romance. Mas ele me contou que era um fato na vida dele. Ele, no Rio de Janeiro, no reunião mediúnica, começou a trabalhar com o espírito de von Rommel, a raposa do deserto, comandante do exército nazista na África do Norte. Bom, esse von Rommel, ele, depois de um certo momento, se tornou prejudicial para Hitler. Hitler mandou para ele o recado, ou ele se matava e a família dele recebia todos os benefícios, ou ele não se matava, ele mandaria matá-lo e tomar tudo da família, jogar a família dele na miséria. Ele simplesmente preferiu se matar para salvar a família. Então, não é um suicídio, ele foi assassinado. E no mundo espiritual, ele se juntou aos comandados dele que adoravam ele, porque ele era um bom general. E ele, nessa reunião, chegava e começava a conversar sobre guerra, sobre isso e aquilo. E o Jorge André dos Santos, conversando com ele, psiquiatra que era, soube conversando, coisa até que um dia fez um convite. Disse para ele, ô von Rommel, vamos acabar com esse negócio de guerra, de matança. Reencarna aqui no Rio de Janeiro, eles moravam no Rio de Janeiro. Venha para você ver essas praias, ficar nesse meio, mudar de vida, mudar essas ideias. O Espírito disse, eu vou pensar nisso. Passa algum tempo, a esposa dele começa a sentir determinados problemas, justamente na área genética, e ele leva a um colega, que era ginecologista. O colega chegou e disse para ele, oh, parabéns, você vai ser pai. Isso não é possível. Por quê? Porque quando a mulher dele fez a última cesariana, nasceu o último filho há 10 anos, quer dizer, o último há 10 anos atrás, daquela série que eles tinham tido. Ele mandou tirar as trompas, cortar e, não simplesmente deu nó, não, mandou tirar. Tiraram as trompas, então não podia engravidar, mas ela continuava com o útero. Quando o colega dele disse que a mulher estava grávida, ele disse, não é possível, porque eu vi fazer isso. O colega se aborreceu, eles vão fazer o exame. Fez o exame, ela estava grávida. Ele vai para a reunião mediúnica, chega ao mentor e pergunta para o mentor, por favor, me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? A minha mulher tinha 10 anos, não podia parir, está grávida. Ele disse, mas você convidou o espírito, ele aceitou. Olha bem, não era para ser filho dele. Não tinha programação nesse ponto. Resolveram ali. E o espírito reencarnou. E ele disse para mim, Djalma, ele pequenininho, queria mandar em mim, botou o dedo na minha frente, eu agarrei o dedo dele, disse, você já foi general lá em cima, aqui não é, aqui é meu filho, você trata de me obedecer. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Foi crescendo, mudou, virou surfista lá nas praias do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, caiu numa outra vida, mudou completamente o raciocínio, eu o conheci, inclusive, era um alto, tá aí, ele tinha um físico, inclusive, bem de alemão, mas mentalmente já era outra pessoa. Vejam bem, mas foi um tratamento longo, não foi de um dia para o outro, não. Ele me disse, foram meses conversando com o espírito, meses, e ele um psiquiatra. Ele vinha, na verdade, fazendo um tratamento psíquico com ele. Leia os livros de Jorge André e você vai ver. Então, aprender a lidar com o espírito, porque seja encarnado ou desencarnado, estamos lidando com o espírito. E uma coisa eu digo a vocês, todo espírito que tem um problema tem a solução. A dificuldade é ele, primeiro, reconhecer que tem um problema, segundo, aceitar a solução e começar a implementá-la. Levei, às vezes, meses para que o espírito mudasse alguma coisa, conversando, batendo papo, verificando. E as pessoas hoje parece que não passam de mágica, estão levando o espírito, isso não existe. Com sinceridade, eu não acredito nessas curas milagrosas.
Podem existir, sim, vez que outra, mas sempre duvido e faço pouco. Porque o problema é do espírito. E nenhum espírito muda assim, a não ser, veja que nem Judas mudou. E estava convivendo com Jesus, vendo tudo aquilo. Vocês vejam o que ele terminou fazendo. Criou um problema para si mesmo. Terminou suicidando. Um seguidor de Jesus, que viu Jesus fazer tanta coisa, termina colocando ele no embrulho e se mata. Não assume a responsabilidade. A culpa é de Jesus? Ou o problema era dele? Então, vamos voltar ao que a gente estava falando. O perseguido, qual é a realidade que está por detrás daquilo? Será que foi ele quem provocou a perseguição? Eu já cansei de ouvir espíritos que me contaram o que o outro tinha feito, o que o encarnado tinha feito, e eu terminei ficando do lado dele. Disse, se eu tivesse aí, eu faria a mesma coisa, mas eu aprendi que não deve aí. Fui levando a conversa para outro lugar e fui convidando-o a pensar de outra forma em favor dele. Eu já me esqueci do perseguido, não queria nem saber dele. Estava me interessando o espírito que estava perseguindo, que na verdade tinha sido vítima. Então, eu comecei a me aproximar dele no momento em que eu demonstrei uma simpatia pela causa dele. Claro que eu não estava a favor que ele perseguisse, mas isso aproximou, ele se abriu mais comigo. E eu comecei a verificar o que acontecia com ele. Fui buscar os amores dele, os sentimentos que ele teve, e ele começou a me falar, eu me lembro até hoje, de uma mulher que ele amou muito e que há muito tempo ele não via. Eu me emociono de falar nisso. E quando nós estávamos conversando, de repente ela aparece. Aí ele começou a mudar. Vejam bem, é esse o momento, um toque que houve. Mas por quê? Porque ele abriu a mente, porque ele começou a reviver sentimentos positivos que tinha tido, não preso àquilo. Ele, na verdade, era a grande vítima. No entanto, todo mundo o tinha como algoz. Já o outro, perseguido, coitadinho, aquilo era um algoz, porque inclusive encarnado não tinha mudado, não. Era uma pessoa maldosa. Eu vi isso depois uma vez, eu disse a ele na tampa da cara, você é uma pessoa que não presta, tome uma atitude e mude. Me lembro de uma vez que eu atendi uma mulher que ela dizia que o marido dela só vivia perseguindo, não deixava ela, estava sempre, ela era viúva, o marido tinha morrido. Eu levo para a reunião, o marido incorpora, e eu fui logo em cima dele. Mas o que é isso? Você desencarna, continua, porque sua mulher, você não sabe que o casamento tira, rompe o laço. Aí ele veio para mim, isso é um equívoco aqui. Eu disse, que equívoco que nada. Eu estava do lado da mulher, eu me deixei levar por ela. Você anda perseguindo? Ele disse, não é esse não. Ela sempre mandou em mim. Eu, pelo amor de Deus, me livre dela. Ela não tira o pensamento de mim, só fica atraído. Ela sempre me mandou em mim, eu sempre fui um abestalhado com ela. Eu aí mudei, peguei ela e comecei, dele não chega para lá. E o Espírito, quando se livrou, veio me agradecer por causa disso. Tenhamos cuidado, vamos aprender mais, vamos fundo. Eu aprendi muito com os meus erros, por isso eu estou passando isso para você. Aprenda, e aprenda a partir de você. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Não é difícil mudar? Como é que você quer que o outro mude logo? Aprenda você a mudar também, porque aprendendo, você vai ajudar o outro, porque você vai se colocar como exemplo. Eu fiz isso comigo. Eu era assim e eu mudei. Você pode me acompanhar e pode ver. Eu já tive a oportunidade de dizer para o Espírito, me acompanhe. Veja se eu não sou diferente. E isso você pode fazer, mas para fazer tem que mudar realmente. A doutrina espírita nos coloca nisso. Quer tratar alguém, trate-se primeiro. Porque você só pode levar um espírito encarnado ou desencarnado até onde você já foi. Não mais, nem menos. Pense nisso e vamos fazer um excelente trabalho na ajuda aos espíritos encarnados e desencarnados. Um grande abraço para você.